Eu era diferente. Eu nunca realmente envolvo meus próprios sentimentos na minha avaliação de mim mesmo. Então, eu nunca estou certo porque sou eu. Ou, eu nunca estou errado porque sou eu. Eu sou muito compartimentado e desapegado. Então eu não tenho ego. E cresci sem baixa autoestima. Cresci sem autoestima, o que não é ruim. Eu simplesmente não tinha pensamentos sobre mim que fossem imprecisos. Minha família nunca me bajulou. Eu não achava que eu era nada. Então, a boa notícia sobre não ter um monte de noções ou sentimentos pré-existentes sobre si mesmo é que eu poderia me julgar de forma bastante prática e objetiva. E eu dizia às pessoas mais tarde e o tempo todo, mas eu não sei por quê. Mas eu era um bom carpinteiro e eu era engraçado. Eu sabia que era engraçado, assim como sabia que era um bom carpinteiro. Então eu não sei. Você pode dizer que isso é egocêntrico ou que estou cheio de mim. E eu dizia, não. Eu ouvi os programas de rádio matinais quando dirigia meu caminhão e chegava na loja e tudo, e ouvia todo mundo, e eu pensava, sou mais rápido que esses caras e sou mais engraçado que esses caras. Interessante. Eu poderia contar a piada mais rápido que eles, dirigindo meu caminhão. Você responderia sozinho ao que diziam? Sim, como? O que você diria se estivesse entrevistando essa pessoa? Uma coisa atrás da outra. Eu estava jogando o jogo mentalmente. Então, me senti como Clubber Lang, sabe? Treinando sozinho. Certo. Isso é legal. Pensasse nisso como aquelas pessoas que assistem Jeopardy. E eles estão respondendo antes de todo mundo em casa. Quando você está assistindo em casa e sabe todas as respostas antes da pessoa. Certo. Mas tem toda essa diferença do Jeopardy para a comédia stand-up, que é quando os holofotes acendem. Será que ainda consegue fazer? Você vai desacelerar suas respostas. É difícil. Eu já estive lá, então posso te dizer. Você fez o Jeopardy? Eu fiz outras coisas assim. Você pensa, meu Deus, você sabia que não podia convocar, porque você tem 10 segundos. Então eu pensei, eu tenho a capacidade de fazer isso. E sempre fui realista comigo mesmo. Eu queria jogar futebol quando era mais jovem. Eu joguei o máximo que pude. Eu me destacava no ensino médio. E foi basicamente isso. Mas a vida mudou. E pensei, você não tem a capacidade de fazer isso para estar em um nível mais alto. Você não tem essa habilidade. Você não é o Lawrence Taylor. Mas, se eu soubesse como fazer algo, ou sentisse que tinha a capacidade, então eu não iria negar. É assim que eu me sentia. E continuei tentando. Mas realmente não encontrei um lar. Eu sabia que precisava encontrar um esporte específico para jogar, além de ser atlético. Eu precisava que o esporte se destacasse. Ou o rádio. Sim, o esporte da comédia. É isso que quer dizer, né? Sim. Dizer que sou engraçado é como dizer que sou atlético. Olha, você pode jogar beisebol, mas isso não significa que joga boliche ou esquia. Se joga futebol, não significa que é um nadador rápido. Sabe o que quero dizer? Você deve escolher seu caminho, e eu nunca soube qual escolher. Então você tentou várias coisas. Escolhi todos os caminhos. Quantos anos levou até você sentir que, estou ganhando um dinheiro decente e descobri meu caminho ou caminhos que funcionaram para mim? Quantos anos foram? Bem, não foram anos. Foram meses, provavelmente, porque eu não ganhei dinheiro algum por 8 anos ou algo assim. Eu realmente não fui pago. Eram grupos de improvisação, aulas de atuação, groundlings, sessão de microfones abertos. Qualquer coisa que alguém dissesse que parecia legal, sabe? Tipo se você apenas dissesse, ei, cara, vamos apenas nos sentar. Vamos sentar na lanchonete e escrever esquetes até às 4 da manhã. Apenas tomando refis gratuitos de café e discutindo ideias. Eu dizia, fechado, vou trazer meu caderno e sabe, o que você acha disso? O que acha daquilo? Então, tudo o que eu fazia era de graça.
Eu nunca ganhei um centavo. Quero dizer, ocasionalmente haveria alguma coisa estranha onde, tipo, algum cara conseguiria um bico pra mim, tipo, vamos nos vestir de cowboy, ou vamos ao museu de Nautry, e eles precisam que façamos uma coisa engraçada, e eu te pago $100. E eu respondia, sim, ok, vamos fazer isso. Mas quero dizer, eu ensinava comédia na escola de trânsito. Era uma coisa antigamente. Fui pago, mas eu era um professor de autoescola. Mas na minha mente, eu estava na frente de uma plateia, mesmo que fossem apenas pessoas que foram multadas por velocidade. Mas eu estava em um lugar com ar-condicionado sendo pago. E eu não estava coberto de pó de madeira no final do dia. Mas não, eu não ganhava dinheiro algum. Então, você fazia coisas que gostava e que era bom, mas não ganhou nenhum dinheiro. Até quando fez isso até começar a receber melhor? Bem, quando eu estava perto de fazer 30 anos é que surgiu o problema. E esse foi o prazo para você. Agora eu tenho tantos anos. Eu poderia ter começado aos 21 ou aos 22. Eu lembro do apartamento onde eu estava. Era meu primeiro apartamento e eu pensei, você tem até os 30, porque 30 logo chega. Era velho o suficiente para pensar, tá bom, chega de dividir sofás-cama, beber cerveja Schaefer no parque, comer miojo instantâneo e Captain Crunch genérico. Nem era o verdadeiro Captain Crunch? Não, era a metade do preço. Eu estava tipo, quando você fizer 30 anos, você tem que estar fazendo algo. Fazendo algo. Você sabe. O que você decidiu fazer? Bom, eu comecei um pouco antes. Provavelmente há cerca de 1 ano. Talvez 1 ano e meio antes. Eu sempre gostei de boxe. E eu pensava, eles estavam abrindo essas academias de boxe executivo ou algo assim. Tipo, você ensina advogados e médicos a lutar. Pensei, isso poderia ser divertido porque eu gosto. Eu estava tão cansado da construção que eu simplesmente não aguentava mais. Eu pensava, eu quero estar perto de pessoas, pessoas inteligentes e pessoas que têm dinheiro e que não chegam de caminhão e tudo mais. E eu meio que me infiltrei em uma academia de boxe. Chama-se Bodies in Motion. Costumava ser bem aqui, descendo a Pico ou algo assim. Não muito longe daqui. Isso é no final dos anos 90? Não, não. Isso é bem cedo. É tipo 1990. Talvez 91. Eu fui lá, falei com o cara e disse, ei, cara, eu poderia ser um bom treinador de boxe. E ele disse, dá-o fora, não te quero aqui. Vaza daqui. E ele simplesmente me disse para eu cair fora e eu fiquei tipo, por que você não me dá uma chance? E ele respondeu que só contratam ex-campeões e campeões, profissionais. Contratamos pessoas sérias. Tipo, elas precisam ter credenciais. Porque esse cara era um lutador peso médio. E você sabe, eu era um idiota que saiu de um canteiro de obras. Isso não são credenciais. Pelo menos bronze nas Olimpíadas. Sim, e eles dão uma incrementada, sabe? Então ele simplesmente disse, não. E eu me lembro que estava olhando para o clube, no local de ginástica, e vi estações de saco de velocidade com o saco, e alguns deles estavam no chão ainda. Alguns encostados na parede enquanto ele me expulsava do lugar. E eu disse, ei, esses sacos de velocidade, você precisa deles pendurados? E de repente ele disse, sim, bem, eu sou carpinteiro. E ele disse, é mesmo? E eu disse, sim. E ele disse, porque eu tenho alguns sacos pesados que precisam ser pendurados também. E eu disse, bem, eu sei como fazer isso. E ele disse, então vamos conversar. E eu disse, ok, você me paga $10 por hora. Quero dizer, naquela época, carpinteiros provavelmente ganhavam $16 por hora, ou algo assim. Apenas me dê $10 por hora. A que horas a academia fecha? 10 da noite ou algo assim. Eu disse, a que horas abre? 6 da manhã. Eu disse, estarei aqui. 10 da noite, 6 da manhã. Eu apareço à noite, penduro todas essas coisas. Apenas me dê as chaves, e você me deixa tentar ensinar boxe. E o cara disse, ok, claro. Então eu ensinei um pouco. E ele queria abrir um lugar na velha Pasadena, que era outro lugar, mas ele renovou ou algo assim.
Ele me disse, você constrói aquele lugar por $10 por hora e pode ensinar lá. E eu disse, vou fazer isso. Caramba! E assim eu construí. E então ensinei lá, mas eu ganhava $20 por aula. Mas eu estava ensinando apenas umas 5 aulas por semana. Mas no meu mundo, eu estava fazendo algo diferente e estava meio que me divertindo. Era divertido sair da aula, colocar sua mixtape e todas essas coisas. Então eu pensava, bem, isso é bem melhor do que estar em um canteiro de obras. Mas eu ainda estava construindo armários e trabalhando por conta própria porque não dava para me manter com $100 por semana. Eu ensinava minha aula de boxe de manhã e depois ia para o trabalho e construía armários para alguém ou algo assim. Eu estava dirigindo sobre a colina, passando pelo Laurel Canyon, subindo a colina e estava apenas ouvindo Kevin e Bean na K-Rock. E eles estavam falando sobre Jimmy, o cara dos esportes, e Michael, o homem da manutenção. E Jimmy disse algo realmente ofensivo e eles começaram a discutir e iam fazer uma luta de boxe. E disseram que precisavam de treinadores. E eu pensei, meu Deus, eu não via os vídeos online. Eu só conseguia ouvir a estação de rádio. Pensava, o que é isso? Tipo, essa estação de rádio que eu ouço isso todos os dias. Eu não sei onde é. Como é? E eu cheguei na casa do cliente e perguntei, posso usar seu telefone? E ela foi super legal e disse, sim. E eu liguei para a estação de rádio. Consegui falar com a secretária eletrônica do Frank Murphy, o produtor. Eu dizia, eu sou um treinador de boxe e quero treinar alguém. E aqui está meu número de casa. Deixe um recado ou algo assim. E eles nunca me ligaram de volta. E dias se passavam e eu ouvia, precisamos de um treinador de boxe. E eu estava ligando ao vivo e tudo, e eu não conseguia nada. Eles não retornavam as ligações, não faziam nada. Então, eu descobri onde a estação de rádio ficava, e fui antes da minha aula de boxe das 7 da manhã. Ou talvez fosse uma aula de boxe das 6 da manhã. Não consigo mais lembrar ao certo. Era bem cedo, tipo 6:30 da manhã. E eu fui até lá. Entrei no prédio, era como um prédio comercial. E então subi até o 9º andar, mas a sala onde ficava a rádio estava trancada. E eu sabia que eles estavam lá dentro em algum lugar, mas não tinha recepcionista. E o horário comercial é das 9 às 5. Tipo, se você ganhou ingressos para o U2, Tem que ir lá buscá-los. você tem que buscá-los. Mas você não pode chegar às 7. Ninguém está lá. Mas eles estão lá, mas a recepção não está aberta. Então eu fiquei tipo... Ah, não, me lembrei. Eu cheguei às 5:30 da manhã e não consegui entrar no prédio. Isso foi o que aconteceu. Então eu voltei no dia seguinte, tipo 6:30 ou 7 horas. Consegui entrar no prédio, mas não consegui entrar na K-Rock. E aí, eu estava apenas parado no 9º andar perto dos elevadores. E eu sabia que aquela era a suíte da K-Rock, mas ninguém ia atender. E eu estava lá parado pelos elevadores, pensando, o que eu faço? Eu volto ou continuo esperando? Talvez eu volte em 2 horas e alguém estará lá. Mas então, e se eu entrar na suíte, a recepcionista vai chamar os caras do programa? Eu não acho que é isso que eles fazem. Eles vão simplesmente anotar um número, e eu vou embora. E bem quando eu estou revisando as possibilidades na minha cabeça, pensando em como resolver isso, um cara sai do elevador e começa a ir em direção à porta com o cartão de acesso, a porta dos funcionários. Então eu ando com ele. E ele diz, você está indo para a K-Rock? E eu disse sim. E até hoje, eu não sei se ele é o cara que conserta as máquinas de venda de refrigerante ou se ele é um telefonista. Seja o que for, ele estava entrando. E eu disse, ei, se você está entrando lá, apenas diga que tem um treinador de boxe perto dos elevadores. Ele apenas levantou a mão ou algo assim. Nós não falamos sobre isso depois. E a porta se fechou lentamente. Então eu fui e fiquei parado pelos elevadores. E provavelmente fiquei lá por uns 10 ou 15 minutos, 20 minutos, algo assim. E em algum momento, um cara jovem veio pelo corredor e disse,
você é o treinador de boxe? Eu disse, sou. E ele disse, ok, você quer me ensinar a boxear mesmo? Eu disse, sim. Quem é você? Sabe qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jimmy, o cara dos esportes. Eu disse, ok, bem, o Jimmy vai lutar com o Michael, o cara da manutenção. Então, vou te treinar para boxear. E eu disse, quando você quer começar? Ele diz, que tal hoje? E eu disse, sim, estou no Bodies in Motion, em Pasadena, na parte antiga de Pasadena. Vou te encontrar perto da estrutura de estacionamento, ao meio-dia. Ele disse, tudo bem, nos vemos ao meio-dia. E então, aquele cara acabou por ser o Jimmy Kimmel. E eu tive muita sorte que não foi o Michael, o zelador que apareceu, mas sim o Jimmy. Então vocês começam. O Jimmy aparece naquele dia e vocês começam a boxear. E eu vou fazer 30 anos em, 3 semanas. E eu pensei, eu tenho que fazer algo com esse cara. Sabe? Então, o que aconteceu? Quanto tempo você ficou, treinando o Jimmy Kimmel para essa partida? E depois, o que surgiu dessa oportunidade? Provavelmente foi por cerca de 3 semanas. Algumas sessões por semana ou? Bem, o Jimmy era meu ganha-pão, meu salva-vidas. Eu pensava, tenho que me agarrar nesse cara com as 2 mãos. Ele é o cara, trabalha no rádio. Ele está no ar. Ele está no ar. Está ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro. Mas ele estava ganhando $49 mil ano, ou $44 mil por ano. Ele está morando em uma casa alugada em Reseda e dirigindo um RX-7. Mas estava melhor do que você. Ele, com certeza, estava melhor do que eu. E ele está no rádio. Então eu estou eu preciso achar um jeito de descobrir como fazer esse cara pensar que eu sou super engraçado. E não apenas um treinador de boxe. Mas acho que se meu próprio filho fosse ruim em algo, eu ainda seria apoiador. Ele vai encontrar seu caminho. Pelo menos ele tinha um pouco de fé em mim, porque eu não sei como seria se eu tivesse um filho. Eu diria, tudo bem no seu tempo.